Meus amigos, advogados, bacharéis e seguidores, sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro do Advocacia Explicada, Bacharelagem. Uma crítica com certa periodicidade e nada isenta de plágio. E o assunto de hoje não poderia ser diferente, será bacharéis. Bacharéis, aquelas figuras respeitáveis que não se dão ao respeito. Do medalhão, imortalizado por Machado de Assis como ícone da bacharelagem, ao caboclo que passou a faculdade inteira no cio buscando se inserir num coletivo, passando também por aquele desproteinado das aulas de Sociologia do Direito, fruto da escola Paulo Freireana de Virtudes. E por que não mencionar também aquela gente marginalizada da primeira fila da sala de aula que buscou fazer o melhor curso possível para poder corresponder ao investimento paternal ou social. Seja o Caxias, seja o indolente, a verdade é que todo bacharel é apenas um brasileiro viciado em jogos de azar, um aficionado na roleta russa da prova da OAB. A OAB, na magnificência do seu orçamento de mais de R$1 bilhão, em vez de trabalhar para melhorar o que é ensinado aos bacharéis, fica bem na política de passar dificuldades para vender as suas facilidades. É assim que ela explora a ignorância dos bacharéis nas suas provas caça-níquel. A OAB é um grande cassino, onde os incapazes de boa-fé fazem 1, 2, 3, 4, 5 fezinhas em vão. Enquanto isso, fiel ao direito romano, a OAB faz igual a Calígula, nomeia animais para as suas diretorias. Do cachorrinho Beethoven, nomeado em Minas Gerais, ao suposto avestruz responsável pela pasta federal das prerrogativas, porque só uma cabeça enfiada num buraco explica o silêncio frente aos novos conceitos de liberdade de expressão, devido processo legal e ampla defesa. Mas o assunto aqui é bacharel, cujo diploma da faculdade tem o mesmo valor que uma carteira de identidade com maioridade civil. Só dá aptidão para entrar no cassino. Uma vez lá dentro, o diplomado tem que se decidir, um dia, a largar o vício e se agarrar em outra oportunidade profissional ou continuar arriscando perder tudo. Ah, mas a OAB não tem interesse em reprovar, dirão uns. Ah, a OAB quer mais anuidades, dirão outros. Meus amigos, se o miserável do bacharel passa ou não passa, a banca vence. É um cassino. A banca conta com receita diversificada, custas, eventos, provas, certificação digital, registro de sociedade, entre outras tantas. A anuidade é fonte de custeio. Administrador gosta de despesa, terceirizar, contratar, reformar e aplicar a prova. E como uma boa casa de jogos, o lema da OAB é o mesmo do Robert De Niro no filme Cassino. Tem que fazer o incauto continuar a jogar, porque a casa sempre vence. Se o miserável passa ou não passa, a casa tocha nele a ideia de uma pós-graduação ou daquele cursinho da ESA. O bacharel sente que ainda precisa do básico, a casa sabe que ele não tem o básico e oferece para ele o básico embrulhado num formato de outro sensacional e inútil adereço curricular. Mais um canudo, mais um diploma. Poucos resistem a essa conta de somar zero, ao custo de uma mensalidade bem razoável. Mas a maioria dos bacharéis não passa de primeira nem de segunda. Nas primeiras provas ele só ganha aquele boleto vencido com multa e juros das fracas aulas de graduação, da redação jamais evoluída e das aulas matadas em prol da vida social. E todo ano brotam novos 70 mil bacharéis, 70 mil novas cabeças que se juntam às antigas não aprovadas no pensamento de serem apenas mais um dos mais de 1.200.000 advogados, os tais encarteirados. Enquanto os encarteirados ainda não descobriram a utilidade acessória do chip encravado naquele pedacinho de plástico vermelho, para mim só serve para testar a experiência do advogado, ou seja, está colado e inexperiente, descolou, já é experiente. Os bacharéis, de fato, só querem ser chamados de doutor, ao menos enquanto tentam experimentar incapacidade postulatória nos BOs que arrumam na balada. O bacharel passou a faculdade na chopada, na noitada, na vadiagem, na certeza de que o mundo precisa ser mais justo, mais fraterno e mais igualitário. E está longe de perceber que quem está desequilibrando a balança dessa justiça é ele próprio, que não produz, que ainda não aprendeu a agir, que só sabe dizer que alguém
precisa fazer alguma coisa. Um alguém mítico e todo-poderoso, geralmente chamado de Estado brasileiro. Meus amigos, quem veio financiado por familiares ou pela sociedade ainda não pode ter crítica social. Mas o bacharel não enxerga isso. Essa imagem não combina com a beca, com a pompa, com a circunstância da festa de formatura, que os pais levaram meses para pagar. Se o bacharel leu algo na faculdade, provavelmente foi o Príncipe de Maquiavel. Ali ele concluiu que a má sorte se vence pela audácia, nunca, jamais, pela prudência. Uma vez encarcerado, um bom marketing digital e uma boa dose de arrogância vão consolidar uma autoconfiança principesca e indestrutível nesse bacharel. E ele finalmente, assim, entra para a ordem da bacharelagem, onde os maus profissionais, querendo parecer bons, se tornam péssimos. Na primeira eleição da OAB, eles já passam a apoiar uma chapa, pensando numa vaga numa comissão qualquer, talvez, quem sabe, até para o seu pet. Assim como Al Capone, que se sentia um injustiçado depois de tanta dedicação à diversão popular, ou como o Sérgio Cabral, um inocente confesso, o bacharel é o culpado que vai sempre culpar os outros. Por falar em Al Capone, eu não me admiraria de ter um bacharel aí da ordem da bacharelagem capaz de tatuar no seu braço aquela célebre frase que dizia: conseguimos mais com uma palavra amável e uma arma na mão do que apenas com uma palavra amável, fecha aspas. Mas o bacharel é, em última análise, apenas uma vítima do patriarcado. Se ele acha isso tudo, se ele acha que é o Haaland da eficiência, a Joana Dark Félix de Souza do currículo ou o político da honestidade, é porque há muito tempo seus pais, sua avó, sua tia já alcançaram a certeza mais que absoluta a respeito desse fato. O bacharel desenvolveu a sua envergadura moral nos bares do entorno do campus. Isso fez dele um iconoclasta e um cidadão sem paradigmas que julga com superioridade. Para ele, entre os direitos que ele recebeu sem nenhum esforço, como se fossem direitos naturais, está o direito de reescrever a história e de criticar todo o processo civilizacional e querer uma revolução à luz dos princípios da Constituição de 1988. Esse nível de conforto não é mérito de quem passou antes dele. O sucesso para o bacharel é prazer, e é por isso que ele não precisa se preocupar com amanhã. Ele pode dançar até o chão, exibir os dotes na rede, passar vergonha, sair carregado, fazer a 15ª aposta no caça-níquel da OAB. Tá de boa, vai dar certo, já deu certo. Olha a formatura, a foto, a festa, é muito mérito. Convicções são tão perigosas quanto a mentira, e o bacharel é um especialista em se alimentar de convicções mentirosas. Se tudo de certo der errado na trajetória desse bacharel, ele vai ser aprovado na OAB tendo feito um network de pelo menos 3 pessoas, em quem ele vai poder se apoiar, mas não para dividir despesa de escritório, não é assim que funciona. Ele também vai ter adquirido uma razoável compreensão de processo civil e a certeza mais que absoluta de que nunca, jamais fez ideia do que é a advocacia de verdade. Para terminar, na qualidade de quem já foi um bacharel, eu digo sem medo de errar que na nossa profissão nada se inventa, apenas se descobre. E que, como ensinou o filósofo Diderot, não se é um tolo apenas por ter sido uma vez, numa época, adepto da bacharelagem. Nunca existiu linha de chegada para o bacharel. Ali embaixo dos pés dele é de partida. Partida da cara escola dos bobos para a dura escola da experiência. O bacharel já não é mais barro, mas ainda não é tijolo. É potência querendo se transformar em ato, que pode ser um ato de artificial teatralidade, parecer para não precisar ser, ou um ato circense no circo dos grandes escritórios que sempre precisam de palhaços com experiência e sérios, ou, por fim, um ato de transformação, que moe crenças, desmascara o adversário que sempre se coloca entre os advogados e o melhor da advocacia. Um caminho perdido, meus caros, traz consigo um caminho achado. Então deixe de bacharelagem, vá em frente nesse novo caminho da advocacia antes de querer parar agora já e querer explicá-lo. Porque só um avestruz com a cabeça enfiada na... Errei. Ou continuar arriscando tudo. Eita, errei agora feio aqui. Pode voltar mais um pouquinho? Então, mas há muito tempo... Ih, errei de novo. Deixa eu ajeitar aqui.
Se ele